Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho. Estou mais uma vez aqui, partilhando com vocês o conhecimento através do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje iremos apresentar a lição 161. Aproveitemos. Boa noite a todos, novamente. Vão se achegando, se acomodando, que hoje temos uma lição belíssima para aprender no nosso dia a dia, né, para ser aplicada no nosso dia a dia. Boa noite, minha querida amiga Renata, seja bem-vinda. Que a paz de Jesus esteja conosco, isso aí. Firme e forte. Boa noite, Lenis, seja bem-vinda. Vamos se acomodando, que hoje a lição é boa. Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Com muita alegria estou aqui novamente apresentando para vocês. Responda aí, por gentileza, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, estão conseguindo me enxergar bem, porque às vezes a internet pode atrapalhar um pouco, mas estamos firmes e fortes. Lembrando dos nossos recadinhos, né? Que por enquanto ainda estamos fechados por causa da pandemia, por causa do decreto do Estado de São Paulo, que vai até do dia 24 agora desse mês. Então vamos aguentar mais um pouquinho, vamos redobrar os cuidados no nosso lar e com as pessoas e com nós mesmos, né? Que possamos aproveitar essa lição que Jesus Cristo está nos apresentando, né, através da pandemia, que possamos amadurecer moralmente, espiritualmente, intelectualmente e assim sermos novas pessoas. Vamos dar mais uma boa noite aqui. Boa noite, Maria José, seja bem-vinda. Boa noite, Décio, seja bem-vindo. Boa noite, Maria do Carmo, nossa aluna, né, da nossa querida amiga Renata e eu. Patrícia Siqueira mandando suas vibrações. Boa noite, Maria, seja bem-vinda, nossa aluna também. Boa noite, Deis, seja bem-vinda. Maravilha. O som e a imagem excelente, Maria. Obrigado. Obrigado, Renata, também. Boa noite, Tia Rô, seja bem-vinda. Um beijo para todos aí da sua casa. Se cuida direitinho. Boa noite, nossa querida aluna Alessandra, seja bem-vinda. Não se esqueçam, pessoal, de se colocar o nome nas vibrações, de identificar encarnado, desencarnado, para que possamos colocar na nossa lista das vibrações, que teremos no dia de hoje também, tá? E assim a gente vai auxiliar todos os necessitados. Lembrando novamente, com os cuidados com nós mesmos e com os nossos entes queridos, tenha uma boa alimentação, se hidrate bastante, se possível, tome um banho de sol, coma frutas cítricas, né, que aumenta a imunidade, isso também ajuda. Vamos manter as nossas orações e os nossos pensamentos ligados ao nosso querido Mestre Jesus. Queremos sair dessa da melhor forma possível. Boa noite, Josilene. Boa noite, Alzira. Seja bem-vinda. Boa noite, meu querido amigo Gustavo. Seja bem-vindo. Isso aí, gente. Vamos se achegando, vamos se acomodando. Não se esqueçam de pegar um copinho com água, tá? Separam uma garrafinha com água para vocês, para os seus entes queridos. Se alguém tiver algum animalzinho em casa, separa para ele também, para ser fluidificado através do nosso passe. Queremos receber à distância, pela equipe espiritual. Se tiver algum parente enfermo, coloca o nome deles nas vibrações também, que assim vai nos ajudar bastante e vai ajudar eles também bastante, tá?
Maravilha. Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda. Boa noite, Fabiano Santos, seja bem-vindo. Boa noite, querido aluno Eric, seja bem-vindo. Boa noite, Meire também, mãe do Eric, seja bem-vinda. Boa noite, Manuel, meu querido amigo, seja bem-vindo. Todos aí preparados? Dentro de alguns minutos daremos início ao estudo de hoje, que é bem válido para nós, no momento que estamos passando no dia de hoje, né? Com essa pandemia, que possamos ter mais responsabilidade na nossa vida, no nosso aprendizado e assim buscar a nossa evolução e aproveitar a todo momento as oportunidades que o Criador nos oferece todos os dias. Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Boa noite, Rita Avelino, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal, vamos chegando, vamos se acomodando, que hoje a lição vai render bastante assunto. Boa noite, Eliane, Regina, seja bem-vinda. Isso aí, hoje daremos continuidade ao estudo, né? O livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje iremos apresentar o capítulo 161, Aproveitemos, né? Tem um trecho da Bíblia, né? Que é de Lucas, que começa no capítulo 24 e o versículo é o 48. Mas para a gente ter um pouco mais de entendimento sobre essa passagem, eu irei dar uma leitura para vocês, farei uma leitura para vocês de um trecho que começa um pouco antes, para dar entendimento e assim a gente dá continuidade ao estudo. Mais boa noite. Maravilha. Boa noite, Luzimar, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Faltam alguns minutinhos para darmos início. Lembrando novamente, não esqueçam da água de vocês para ser fluidificada, tá? Se tiver algum ente querido que esteja passando por alguma dificuldade, coloque o nome dele também nas vibrações, separe um pouquinho da água para ser fluidificada e entregar para ele, separe a água também para os seus pets, e assim a gente vai emanar os nossos melhores sentimentos com a união das energias espirituais, iremos fluidificar a nossa água. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Eu estou bem, Marilene, como você está? Isso aí, pessoal. Vamos colocar o nome das pessoas em vibrações, né? Estou de blusa aqui porque aqui onde que eu moro está um pouco frio, então a gente tem que se agasalhar e se cuidar um pouquinho. Mais alguns instantes. Nomes das vibrações. Isso aí, vamos colocando. Já vamos ligar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, né? Que possamos estar em harmonia com a equipe espiritual que já se encontra no nosso lar. E assim possamos estar em harmonia e também possamos receber as informações com clareza, que possamos guardar essas informações dentro da nossa consciência e do nosso inconsciente, assim a gente possa aplicar no nosso dia a dia. A Maria do Carmo está falando que aqui também está frio, onde que ela está também está frio. Certo, pessoal? Então, 20h30, daremos início ao nosso estudo. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar em uma posição confortável. Nesse momento, vamos ligar novamente os pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, o nosso Pai, o nosso Mestre, o nosso Deus. E assim, ligar os nossos pensamentos aos nossos mentores em particular, a toda a equipe espiritual que já se encontra no nosso lar.
agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar encarnado, que possamos, Senhor Jesus, absorver as informações aqui apresentadas no dia de hoje, que possamos guardar essas informações na nossa consciência, na nossa inconsciência, e assim o Senhor e toda a equipe espiritual de luz possa nos instruir no nosso dia a dia para aplicar essas lições para a nossa transformação e assim possamos evoluir com a graça de Jesus e de Deus. Agradecendo também a todos os professores, os alunos, os enfermeiros e enfermeiras. E assim, Pai, que possamos dar início no estudo de hoje. Que assim seja, graças ao Senhor Jesus. Amém. Certo? Vamos embora? Então vamos lá. Lembrando novamente que o livro que a gente está dando estudo é O Caminho, Verdade e Vida, né? É escrito pelo Chico Xavier e psicografado pelo nosso querido amigo Espírito Emmanuel. Estamos no capítulo 161, né? A lição. E a lição se chama Aproveitemos. E desse trecho que Emmanuel escolhe, né? Os trechos mais importantes da Bíblia, se diz assim: destas coisas sois vós testemunhas. Lucas, capítulo 24, versículo 48. Antes de dar início ao estudo do livro, eu vou fazer uma leitura aqui do Evangelho para a gente entender essa passagem, para que possamos dar complemento no estudo, tá bom? Então, esse trecho começa lá no 36, no versículo 36, e vai até o versículo 49. Essa passagem é: Jesus aparece aos discípulos, né? Então, começa mais ou menos assim. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Aí no seguinte ele responde: eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Aí Jesus deu continuidade. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. No versículo 40, ele diz assim, que Jesus disse, né? Eu mostro as mãos e os meus pés. E eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Aí responderam: deram-lhe um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse novamente Jesus: enquanto ainda estavam com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que está escrito ao meu respeito nas leis de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Aí ele dá continuidade. Então Jesus disse novamente que Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. E novamente disse: o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, né? Lembrando do versículo citado no nosso livro. E eu lhes mandarei o que o Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês, né? Então esse trecho é muito importante, que
foi a parte da ressurreição de Cristo, né? Após o terceiro dia. E ele veio mostrar que tudo que estava escrito nas leis de Moisés tinha que acontecer, né? Que não poderia ser diferente. E com isso, que após a passagem dele pela terra, os seus discípulos deveriam e devem, né? Que a gente tem até hoje, pregar os ensinamentos dele. E foi feito isso para os seus discípulos. Apesar das perseguições, apesar das mortes ocorridas, né, pelos seus discípulos, foi pregado até o dia de hoje os ensinamentos e temos essas informações. Agora, a partir de nós, que devemos dar continuidade a esse estudo, a esses aprendizados, para a nossa transformação, para a nossa renovação e assim sermos novas criaturas e também conquistar os reinos do céu. Certo? Então, agora vamos dar início à leitura do capítulo. Aí, Emmanuel descreve mais ou menos assim: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com os 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com a pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em uma lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros, para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça o programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De um dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência, que fazemos das bagatelas do nosso caminho. Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Lembrando, né? Então, olha que interessante. Em apenas 3 anos de apostolado, olha a grandeza dos ensinamentos do Cristo. Apesar da escassez dos recursos por ele sofrido no tempo que ele encarnou na Terra, ele conseguiu ensinar muitas coisas a nós humanos, né? A humanidade. Infelizmente, alguns irmãos e irmãs em estado de ignorância não observaram e nem absorveu as informações do Cristo. E tantos outros absorveram as informações e utilizaram essas informações para arregaçarem as mangas e começar a sua transformação na escala da evolução. Então, é muito interessante que essas lições estão até nos dias atuais, e isso vai perpetuar a nossa humanidade, até aprendermos o verdadeiro valor dos ensinamentos do Cristo. Né? Através
dos 10 mandamentos que Moisés psicografou, né? Primeiro psicografo da espiritualidade. Ele resumiu esses 10 mandamentos em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, a todo instante, queridos irmãos, Deus nos dá a oportunidade para a correção das nossas imperfeições. Deus nos dá a oportunidade de reconciliamento com os nossos entes queridos, que são o nosso maior instrumento de evolução, né? Que são os entes queridos que vivem conosco no nosso lar, com os nossos algozes, né? Jesus, através dos seus ensinamentos prescritos através da Bíblia e tantos outros livros espíritas que nos instruem, que devemos arregaçar as mangas na nossa oportunidade da evolução, na nossa oportunidade de estar encarnado e agirmos, né? Devemos corrigir as nossas imperfeições novamente, devemos aprender a nos amar e amar o próximo nas suas imperfeições, respeitando o limite de cada um, transformando o nosso lar em um ambiente de paz e harmonioso. E essas lições, quando a gente assume a responsabilidade de transformação, nós iremos sofrer as pressões da evolução, porque é uma pressão natural, que é o burilamento da nossa alma, a correção das nossas imperfeições. Não devemos desanimar pelas dificuldades impostas por nós mesmos antes de reencarnar na Terra, pois foi nós mesmos que escolhemos as dificuldades, tirando aquelas dificuldades que criamos, né? Através da nossa ignorância, porque a gente ainda não obteve uma clareza maior, mas isso também é uma opção para ser corrigido. A gente precisa estudar os evangelhos deixados pelo Cristo, buscar informações através dos estudos para que possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, para que possamos ser novas pessoas, para que possamos ser novas criaturas, e assim a gente vai conquistando o reino dos céus. Então Deus já nos deu a resposta. Jesus já nos deixou os ensinamentos. A gente precisa arcar com a nossa responsabilidade e enfrentar os nossos medos, né, que nós mesmos criamos por causa disso, e buscar a transformação, buscar a correção, estudar, que é essencial. Sem estudo, a gente não consegue ir adiante. Buscar não só o desenvolvimento material, mas o tesouro que é do céu, que é o desenvolvimento espiritual, né? Devemos fazer a aplicação dos ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia, devemos aplicar o amor em tudo que formos fazer, devemos aplicar a paciência, devemos aplicar a tolerância, devemos praticar o respeito mútuo, né? Se a gente gosta de ser respeitado, a gente deve respeitar os outros. E quando a gente age com essa transformação dessas responsabilidades, nos tornamos novos seres. E através dos nossos exemplos, iremos influenciar as outras pessoas que estão à nossa volta. Aí vai falar assim, fulano tá tão diferente, o que está acontecendo com ele que ele está diferente? Aí a pessoa vai investigar e descobre que ela está seguindo os ensinamentos de Jesus. E quando a gente faz essa transformação, de princípio, para as outras pessoas que estão no estágio da ignorância, que não tiveram o conhecimento ainda, que um dia vão ter, né? Pode ser nessa encarnação ou na outra.
eles vão entender que é necessário, que é uma bênção para nós seres humanos essa transformação. E a gente sai do ciclo reencarnatório, acaba auxiliando os outros irmãos e irmãs que estão na ignorância, né? Principalmente aqueles irmãos que estão no estado um pouco pior que o nosso, e assim a gente vai transformando nós mesmos, né, o nosso íntimo, vai transformando aos poucos o mundo. E quando a gente partir desse nosso planeta Terra, que está no momento está nos servindo de oportunidade de transformação, né, que possamos estar aqui na próxima encarnação dando continuidade nas obras do Cristo. Um exemplo que eu dou é assim, por mim mesmo, que nem assim, nas primeiras apresentações que eu tive aqui através da live, eu ficava um pouco nervoso, eu ficava inseguro, mas eu assumi essa responsabilidade porque eu sei que essa responsabilidade vai me auxiliar para a minha transformação. E assim, as inspirações que eu recebo através dos estudos e dos amigos espirituais, eu vou conseguir passar as informações com mais clareza a todos vocês, com simplicidade, para vocês compreenderem que os ensinamentos do Cristo não têm mistério, que tudo que a gente busca de coração, a gente consegue compreender da melhor forma possível e aplicar no nosso dia a dia. E hoje a gente compreende que tudo que está à nossa volta está interligado para a nossa evolução, né? Então, vamos guardar essas informações nos ofertadas no dia de hoje para que possamos nos transformar, para que possamos ser novas pessoas. E com isso, possamos conquistar o nosso espaço, né, como um servo do Cristo, que possamos conquistar outros corações, que esses corações também se transformem e por aí diante a gente vai contagiando o nosso planeta Terra com o amor e os ensinamentos do Cristo, certo? E é isso. Quem quiser, nesse momento, depois do nosso estudo, depois reassistir esse vídeo, fique à vontade. Se quiser compartilhar o vídeo também vai ajudar bastante, porque assim a gente vai levando os ensinamentos do Cristo a todos os corações necessitados. Então, nesse momento, vamos aproveitar, né? Vamos fazer as nossas vibrações, vamos abrir o nosso coração e os nossos pensamentos e doar os sentimentos natos que existem dentro de nós, que é o amor, a paz, a alegria, a harmonia. Essas virtudes que o nosso Criador nos colocou, que vai ser despertado através da nossa transformação, e assim iremos transmitir a luz que já existe dentro de nós. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos ligar novamente aos nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus. Vamos abrir o nosso coração, os nossos pensamentos, e através desses sentimentos que existem dentro de nós, vamos doar o nosso amor, a nossa paz ao nosso querido planeta Terra. A todos os dirigentes dos países, recebam o nosso discernimento e a nossa sabedoria. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, fisicamente e espiritualmente, recebam a nossa fé e a nossa esperança. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, que estão passando por um momento de aprendizado, que eles possam receber a nossa resignação e a nossa coragem. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nos locais de reabilitação, que eles recebam a nossa esperança e a nossa alegria. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam o nosso amor
e o nosso equilíbrio. E assim, a todas as casas de orações, recebam a nossa resignação, a nossa paz e o nosso amor. E assim, aos nossos entes queridos, ditos difíceis, recebam o nosso perdão. E se for permitido, Senhor, que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo inundar os nossos corações o amor, a paz, a alegria e a compaixão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento, os nossos queridos irmãos e irmãs que já se encontram nos nossos lares, a equipe espiritual, vamos nos imaginar deitados sobre uma maca, e esses irmãos vão se aproximar de nós, fazendo a limpeza dos nossos maus pensamentos, né? Tirando dos nossos corações o ódio, a raiva, a vingança e tantos outros sentimentos negativos que transformam em enfermidades. Eles vão limpando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, tirando todas as dores, tirando as angústias, e assim limpos o nosso espírito e o nosso corpo, os nossos irmãos vão colocando e equilibrando os nossos centros de força, derramando amor, paz, alegria, coragem, esperança, fé, que está aumentando cada vez mais, e assim vamos nos preenchendo com todas essas dádivas que Deus nos proporciona todos os dias. E assim agradecemos aos nossos queridos irmãos e irmãs, vamos pedindo humildemente a esses irmãos e irmãs que se encontram para fluidificarem a água, a nossa, dos nossos pets, dos nossos entes queridos e até dos nossos irmãos também que estão enfermos. Que possa ser colocado, Senhor Jesus, os remédios necessários para cada um deles e assim, agradecido, Senhor, pela oportunidade, agradecido também à equipe espiritual pelo benefício recebido, agradecemos ao Criador também pela bênção, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Que nesse momento vamos aproveitar para tomar o nosso copo de água fluidificado. Né? Graças a Deus. E assim vamos voltar a fechar os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a equipe espiritual, agradecendo aos nossos mentores, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre, ao nosso Deus, pela oportunidade do dia de hoje. Agradecemos, Senhor, também pelos ensinamentos nos ofertados no dia de hoje. Humildemente pedimos, Senhor, que seja guardado no nosso consciente e inconsciente essas informações, que possamos, Senhor, ser instruídos no nosso dia a dia e aplicar esses ensinamentos para a nossa transformação, para a nossa alegria, para o nosso amor. Que assim seja. E também, Senhor, que possamos estar aqui no próximo domingo, adquirindo um pouco mais de conhecimento através do estudo. E assim, aos poucos, né? Se a gente conseguir fazer 1% todos os dias, no final do ano teremos 365% de transformação. Que possamos levar o amor, a alegria a todos os corações e a nós mesmos possamos nos transformar. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né, gente? Fazer essas vibrações, receber o passe, o equilíbrio dos nossos centros de força, equilíbrio dos nossos pensamentos, para que possamos ter uma ótima semana. Então, darei mais continuidade aqui nos boa noites, né? Porque aí não posso deixar ninguém aqui. Que todos recebam o amor e o carinho,
ofertado por nós, trabalhadores da Casa do Caminho, que vocês possam assumir as responsabilidades da transformação. Não percam a fé, não percam a esperança, lembrando que Deus está conosco a todo momento. Sempre que a gente precisar, a gente pode recorrer ao nosso querido Mestre através das orações, pedindo auxílio à equipe espiritual que estará nos acompanhando também. Então, deixa eu ver onde que eu parei. Maravilha. Vibrações, Ivonete. Patrícia Siqueira pedindo vibrações. Lucy Cleide, boa noite, seja bem-vinda. Elaine pedindo vibrações. Alzira mandando seus emojis. Silvia, querida amiga, seja bem-vinda, boa noite. Boa palestra para nós. Denise Loureiro, boa noite, seja bem-vinda. Alzira, ótima palestra para nós. Regina Mubará mandando seus emojis de amor e carinho. Dona Terezinha Nunes, boa noite, seja bem-vinda, bom estudo para nós. Maria do Carmo mandando seus emojis. Maria pedindo vibrações. Tia Rosana mandando seus emojis. Elaine mandando seus emojis de amor e carinho. Sueli, boa noite a todos e boas vibrações. Vibrações a Maria. Tia Rô. E Sueli mandando seus emojis de amor e carinho. Tia Luciana, mãe querida, boa noite, seja bem-vinda. Lenis mandando seus emojis de amor e carinho. Otília, boa noite, seja bem-vinda. Silvia mandando seus emojis. Angelina mandando seus emojis. Patrícia Siqueira, gratidão pelo aprendizado. Lembrando, eu que agradeço as oportunidades daqui, né, de estar aqui, passando essas informações através do estudo, que possamos absorver essas informações, né, esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Luzimar, gratidão. Gratidão, Elaine. Maria, que assim seja. Evalda, mandando seus emojis de amor e carinho. Tia Rô, gratidão. Que Jesus nos ilumine. Boa noite a todos. Um beijo no seu coração, Tia Rô. Querido amigo Gustavo, gratidão. Kislaine, mandando seus emojis de amor e carinho. Evalda, mandando gratidão. Maria do Carmo, gratidão. Tia Rô, gratidão. Elaine, obrigada. Gratidão, Regina Mubará. Muito obrigado, Denise. Ótimas vibrações. Elaine, boa noite a todos. Kislaine, Sueli, mandando seus emojis de amor e carinho. Renata, querida amiga, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigo, pelo seu amor nesse trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Maria do Carmo, gratidão. Terezinha, gratidão. Eric, gratidão, paz a todos. Alzira, obrigado pelas vibrações. Muito bom, está ótima, maravilha. Vibrações para sua amiga Evalda, hospitalizada. Evalda, coloca o nome da sua amiga completa, por gentileza. Rosana, a gratidão. Gratidão, Sheila. Rosana, gratidão. Silvia, boa noite, meu querido. Bom descanso a todos. Gratidão, Ivonete. Gratidão, Silvia. Que possamos estar aqui no próximo domingo, dando continuidade no estudo e assim possamos nos transformar. Muito obrigado, um beijo a todos e boa noite.